Como perder barriga mais rápido? É sobre isso que eu quero falar na aula de hoje com você. E essa aula parte principalmente de algumas estratégias que eu utilizo com as minhas alunas quando elas querem ter resultado rápido, quando elas precisam ir em algum evento ou quando elas realmente querem acelerar, mesmo podendo ter o risco de você perder um pouco de massa muscular no processo. Eu digo isso por quê? Porque é possível a gente acelerar esse processo de perda de gordura na barriga, só que a gente corre muitos riscos de, por exemplo, perder massa muscular no corpo. E aí corre o risco também de você não ficar com o corpo do jeito que você queria. Eu vou te explicar tudo isso nessa aula para você ver se faz sentido para você realmente acelerar essa perda de gordura ou se vale a pena ir mais devagar. Vai depender muito do seu contexto. É o que eu falei, se você tem um evento, por exemplo, para ir aonde você quer perder o máximo de peso possível, o máximo de volume na barriga possível, talvez acelerar esse processo possa ser interessante para você. Mas no longo prazo, eu já digo para você que o ideal é que você não faça isso de maneira acelerada, porque senão você vai correr um risco sério de ter um efeito sanfona ganhando esse peso de volta, beleza? Então, dito isso, vamos para a aula aqui para você entender qual que é a melhor estratégia para você. Beleza? Vamos lá. Inevitavelmente, para a gente perder gordura da barriga, a gente vai precisar de déficit calórico. Eu trouxe esse desenho aqui para você conseguir entender como que a gente vai eliminar essa gordura da barriga. Então, basicamente, aqui é uma barriga e a gente tem três tipos de estruturas principais que vão dar volume na barriga. São elas: gordura visceral, que é uma gordura que fica entre as vísceras, que é aquela gordura quando a barriga é dura da pessoa, sabe aquela barriga que tem muita gordura, parece uma bola mesmo na barriga, essa é a gordura visceral. E qual que é o problema dessa gordura visceral? Ela é extremamente perigosa porque ela comprime os nossos órgãos lá dentro. Então ela é muito perigosa nesse aspecto. Ela que também dá gordura no fígado, enfim. E ela pode gerar alguns problemas muito graves pra gente, né? Principalmente doenças relacionadas à gordura nos órgãos, enfim. Então, se essa gordura estiver muito alta, você já está correndo um risco de saúde, certo? Mas, vamos lá, esse é um dos tipos de gordura, que é a gordura mais interna aqui, mais perto das vísceras, ok? E a gente tem o abdominal, né, os músculos abdominais aqui, que são essa partinha vermelha. Então é muito pequena e ela não dá um volume muito grande no abdômen. Então, geralmente, seus músculos eles não são o problema. E ganhar massa muscular, focar em abdominais, vai justamente fazer com que você ganhe volume aqui nesse vermelhinho aqui, certo? E o que você quer é perder volume. Então, focar em abdominais não vai trazer o resultado que você quer, simplesmente porque abdominal não gasta muita caloria, não faz seu corpo gastar muita gordura, e você vai aumentar esse volume vermelho aqui. O que não necessariamente é ruim, mas não é o seu objetivo. O seu objetivo é perder gordura, perder volume. Então o foco agora não é esse. Beleza? E a gente tem essa gordura subcutânea, que é a gordura que está na frente dos músculos e abaixo da pele. E essa gordura aqui a gente precisa perder também. A gente não consegue direcionar para onde que o corpo vai utilizar gordura, né? Então, se eu estou fazendo agachamento, se eu não estou fazendo nada, mas estou fazendo déficit calórico, se eu estou fazendo cardio, eu não consigo determinar da onde o meu corpo vai tirar essa gordura. Então, ele pode tirar da minha gordura visceral, da subcutânea, do braço, da perna, onde ele quiser. Mas eu tenho algumas estratégias que vão ajudar essa gordura a ser queimada de maneira mais eficiente, e aí o corpo vai utilizar de onde quer, e algumas estratégias também para parecer que eu perdi mais gordura no abdômen do que no restante do corpo. Beleza? Eu vou explicar para você aqui como que eu faço isso. Então, tirando aqui da frente para explicar para você, a gente tem duas possibilidades de déficit calórico. Déficit calórico é quando eu como menos calorias do que o meu corpo gasta no dia. Se eu faço isso, eu obrigo ele a utilizar a gordura como fonte de energia. Então, vamos supor, para colocar em números para você entender, eu preciso de 1.500 calorias por dia para manter minhas funções vitais, coração batendo, pulmões funcionando, enfim, todas as funções vitais, 1.500 calorias por dia. Se eu comer 1.000 calorias por dia, vão faltar 500 calorias para o meu corpo se manter vivo. O que ele vai fazer? Ele vai utilizar essas 500 calorias que eu não comi da minha reserva de gordura.
Ou seja, se eu fizer isso ao longo do tempo e for faltando energia para o corpo, ele vai queimando minha gordura e dessa maneira eu vou emagrecendo, certo? E é por isso mesmo que a gente precisa ter obrigatoriamente déficit calórico para emagrecer. Porque se eu gasto 1.500 calorias por dia e eu como 1.500 calorias por dia, o que eu estou comendo está suprindo a minha demanda de energia no dia. Então eu não vou precisar utilizar a gordura da minha fonte de reserva. E aí, dessa forma, eu não emagreço. Então, eu posso treinar o quanto for. Se eu não estiver em déficit calórico, eu não vou conseguir perder gordura. E aí tá aquela questão lá do pessoal falar que 70% é dieta e 30% é treino. De fato, para emagrecimento, a dieta é mais importante que o treino. Porque se você não tiver déficit calórico, você não emagrece. Não importa o quanto você treine. Você deve conhecer alguma pessoa aí que treina 10 anos, treina 5 anos e o corpo não muda. Ela não consegue emagrecer. Porque ela não faz dieta. Ou ela não faz da maneira adequada, certo? Então, déficit calórico é fundamental. E aí a gente tem dois tipos de déficit calórico que a gente pode focar aqui na hora de perder gordura, que é o déficit moderado, que é um déficit de mais ou menos 20% das calorias do dia, ou um déficit agressivo, que é um pouquinho mais que isso. Pode ser 30, 40, 50% de déficit. E qual que é o problema? Vamos colocar em números aqui para você entender também. Um déficit moderado de 20%, se a pessoa gasta 1.500 calorias por dia, ela vai fazer um déficit de 20%, ela vai 10% é 150, 20% 300 calorias. Então essa pessoa iria comer 1.200 calorias por dia. E aí ela iria queimando 300 calorias por dia. Só para você ter uma ideia, 1 quilo de gordura tem 7.700 calorias. Então a gente consegue meio que mensurar quanto tempo demora para a gente perder 1 quilo de gordura, certo? Então a gente consegue mensurar isso. Só que quando a gente perde gordura, a gente não perde peso só de gordura, a gente perde água, a gente perde carboidrato. Então o peso vai até ser um pouco maior do que 1 quilo, entende? Mas você vai ter perdido 1 quilo de gordura quando dessas 7.700 calorias aí de déficit, beleza? Então, um déficit moderado aí, ele vai garantir que você não perca tanta massa muscular nesse processo de emagrecimento. Por quê? Porque quando você tem um déficit muito agressivo, você está comendo muito pouco, digamos, 750 calorias, 1.000 calorias, 900 calorias, e você precisa de 1.500, esse déficit está muito agressivo. O que vai acontecer? O seu corpo, além de utilizar a gordura, ele tende a usar massa muscular para gerar energia. E isso é o que a gente não quer. Por quê? Se o meu corpo perde massa muscular, essas 1.500 calorias que eu gasto por dia, elas vão começar a baixar. Meu corpo vai ficar com o metabolismo mais lento. Ele vai começar a utilizar 1.450 calorias, 1.400, porque o músculo é um tecido que gasta muita energia. Se eu perco massa muscular nesse processo, eu vou gastar menos energia. E aí, cada vez mais, vai ficando difícil de eu perder gordura porque meu metabolismo desacelerou. Então, o ideal é que eu perca a gordura sem perder massa muscular, sem desacelerar o metabolismo, ou o melhor que eu puder, beleza? Por isso que eu aconselho você a utilizar o déficit moderado, certo? Só que, como eu falei aqui, a gente está focando em como perder barriga mais rápido, como perder gordura mais rápido. Então, um déficit agressivo ele vai te fazer perder gordura mais rápido. Só que você corre esse risco de perder massa muscular, tá? Esteja avisado se quiser fazer um déficit agressivo. Vini, mas como é que eu calculo essas calorias, tal? Como é que eu faço isso? Eu vou deixar aqui na descrição o Vini Macros, que é um agente que eu utilizo para calcular as calorias das minhas alunas, enfim, para montar dieta. Então eu vou deixar aqui para você. Você vai colocar seus dados, peso, altura, tal, e ele te dá esses cálculos para você saber quantas calorias você precisa por dia, tá? Vou deixar na descrição aqui para você. Beleza. Então aqui eu decidi que eu vou fazer um déficit moderado ou um agressivo. Ok, sou em déficit calórico, já vou conseguir perder gordura. E como eu acelero ainda mais esse processo? Colocando musculação. Então a musculação ela é um exercício que não gasta tantas calorias, mas ela me ajuda a manter o meu metabolismo acelerado. Então, se eu estou constantemente ganhando massa muscular ou impedindo o meu corpo de perder essa massa muscular, porque quando eu faço exercício, eu estou mostrando para o meu corpo que eu preciso desses músculos. E aí, é uma chance menor dele jogar esses músculos fora, porque eu estou usando. Se eu não estou usando, aí ele vai jogar fora mesmo. Aí fica mais fácil dele
queimar meus músculos e desacelerar meu metabolismo. Então, a musculação ela vai impedir você de perder gordura, de perder massa muscular, e ela vai te dar um gasto calórico um pouco maior. E se você estiver fazendo um déficit moderado aqui, você ainda tem chance, com a proteína adequada, de ganhar massa muscular nesse processo. Então é interessante aí você ter a musculação junto desse processo de emagrecimento, de perda de gordura. E dentro da musculação, quais são os melhores exercícios para me ajudar a queimar gordura da barriga? Como eu falei para você, não existe queima de gordura localizada, mas eu posso escolher os exercícios que são os chamados exercícios globais, que são o quê? Exercícios que trabalham várias musculaturas. Por exemplo, o agachamento. O agachamento ele trabalha quadríceps, que é a parte anterior da coxa, bumbum, ele trabalha abdômen, ele trabalha uma série de musculaturas. E uma cadeira extensora, por exemplo, ela tem foco isolado em quadríceps, na coxa. Qual desses dois vai ser mais interessante para eu gastar mais calorias e ganhar mais músculos? Vai ser o agachamento. Por quê? Porque o agachamento trabalha mais musculaturas e quanto mais músculos eu trabalho, mais caloria gasta o meu corpo. Então, um agachamento, uma repetição de agachamento, gasta mais calorias que uma cadeira extensora. Então, você vai focar principalmente em exercícios que gastam mais calorias, que são exercícios globais. Vou dar mais alguns exemplos para você: agachamento, afundo, remada, puxada, supino, flexão de braço, desenvolvimento. Então, esses exercícios, eles trabalham vários músculos, então eles gastam mais caloria e eles sinalizam para o meu corpo ganhar massa muscular em mais regiões, mantendo meu metabolismo acelerado. Isso não significa que você precisa tirar todos os exercícios isolados do seu corpo, ou do seu treino. Mas é legal que você tenha mais exercícios globais do que exercícios isolados. Nessa fase que você quer perder gordura, que você quer perder barriga, tá? E olha que interessante. Lembra que eu falei que o corpo não escolhe aonde que vai eliminar a gordura, ele vai eliminar do corpo todo? Se você nessa fase aqui focar em exercícios de braço globais, exercícios de braço globais, exercícios de perna globais, tipo agachamento, afundo, tipo supino e remada, você vai manter o seu volume de braço e o seu volume de perna. Você não vai perder. Por quê? Porque você está ganhando massa muscular enquanto você perde gordura. Então você vai manter um volume parecido ali. Só que ao mesmo tempo você vai continuar perdendo gordura do abdômen. Então você vai aumentar o volume do braço, aumentar o volume da perna e vai perder do abdômen. Logo, vai dar a impressão de que você está perdendo mais gordura na barriga, apesar da gente estar perdendo no corpo todo, certo? E em termos de circunferência, quando você vai aferir com a fita métrica, você vai ver que realmente você vai ter perdido mais gordura da região da barriga do que da região do braço e da perna, porque você está ganhando massa muscular naquelas regiões. Então, de fato, é importante para você manter os exercícios globais, fazer musculação, para que justamente você perca mais barriga. Entende? Não é de uma maneira direta, mas indiretamente isso acontece. Então é muito inteligente fazer isso se você quer ter resultado mais rápido de perda de barriga. Beleza? E, por fim, a gente vai para o cardio aqui, que a gente tem duas opções, fazer o cardio moderado ou cardio intenso. O cardio moderado, ele é um cardio que tende a gastar mais gordura, tá? Só que isso não faz diferença no fim das contas, eu vou explicar por quê. O cardio moderado, ele usa como combustível mais gordura do que carboidrato, e o intenso usa mais carboidrato do que gordura. Só que no fim das contas, o que vale pra gente é o quantas calorias eu estou utilizando no treino. Então, se eu estou usando carboidrato ou gordura durante o treino, não importa. O que importa no final é o quanto de déficit calórico eu vou ter. Porque não adianta nada eu também estar gastando muita gordura no treino e depois eu vou como um x-tudão de 1.500 calorias. Eu não vou ter perdido nada de gordura no fim do dia. Então, o mais importante é quantas calorias eu estou gastando no treino. E aí, eu posso escolher qual dos cardios eu vou fazer. Posso fazer um cardio moderado, digamos, por meia hora, 45 minutos, onde eu vou gastar 200, 300 calorias. Ou posso fazer um cardio intenso de 10, 15 minutos, onde eu vou gastar umas 200 calorias também. Tudo vai depender de quanto tempo eu tenho disponível para treinar. Então, se você tem meia hora, 45 minutos para fazer um cardio, você pode utilizar o moderado. Se você não tem muito tempo, eu diria para você fazer de 10 a 15 minutos um treino mais intenso para garantir você a deixar esse gasto calórico maior. E tem um detalhe também
no aeróbio que a musculação não tem, que é o quê? O aeróbio, ele faz a gente ganhar novas mitocôndrias. O que são as mitocôndrias? São organelas, ou seja, são órgãos que estão na nossa célula que queimam gordura. Quanto mais organelas, mais mitocôndrias eu tenho, eu vou aumentando, quando eu vou fazendo cardio, eu vou aumentando esse número de mitocôndrias e vou aumentando o tamanho dessas mitocôndrias. Então, quanto mais cardio eu faço, mais o meu corpo se torna eficiente em queimar gordura. Então, fica mais interessante, principalmente além do gasto calórico do treino, eu aumentar esse número de mitocôndrias e eu fazer meu corpo queimar gordura de maneira mais eficiente. Isso diminui o gasto de calorias dos músculos, né? Então, lembra que eu falei que o corpo queima músculos? Se eu torno ele mais eficiente em queimar gordura, ele vai queimar menos músculos. Então, dessa maneira, é também uma maneira inteligente de eu trabalhar para eu perder mais barriga e evitar perder músculo, certo? Então, recapitulando aqui para você, tem um déficit calórico. Se você tiver um déficit calórico agressivo, você corre mais risco de perder músculos, mas você perde gordura mais rápido. Não é um risco que, se você quiser correr, ok. Musculação, focar em exercícios globais, porque eles ajudam você a acelerar o metabolismo e ajudam você a queimar mais calorias que os isolados. E os cardios você pode optar entre ter um moderado e ter um intenso. Os dois, no fim das contas, dão praticamente no mesmo, tá? Os dois, eles possibilitam você ganhar mitocôndrias e os dois possibilitam você gastar calorias. Tudo depende da modalidade que você gosta de fazer ou do tempo que você tem disponível para você fazer também. E é isso, turma. Dessa maneira, você consegue perder gordura da barriga mais rápido, certo? Obviamente que você não direciona, mas é a maneira que eu tenho feito com as minhas alunas e que tem dado bons resultados aqui, certo? Todo mundo fala para você fazer déficit calórico, para você que déficit calórico emagrece, qualquer treino emagrece. Isso é verdade. Porque se você tiver em déficit calórico, você não precisa nem treinar para ter resultado. Agora, para direcionar, aí o legal é você ter essas estratégias. E essas são as estratégias que eu utilizo com as minhas alunas e que eu espero que a partir de agora você utilize para você ter os melhores resultados possíveis. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, já se inscreve no canal aqui embaixo e eu vou deixar um videozinho aqui do lado, aqui em cima, em algum lugar, que eu tenho certeza que se você gostou desse conteúdo, você vai gostar desse daqui também.